eu estava mudinha. Pronto, vamos começar de novo. Oi, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Então, vamos lá. Eu estava falando, que nem uma tagarela aqui, o seguinte, que na aula passada nós vimos os termos da oração e, ao mesmo tempo em que eu trabalhei os termos da oração, eu também coloquei a sintaxe do período composto. Fui mostrando tudo junto, porque isso facilita o estudo de vocês, dá uma visão mais ampla de português, não é? E aí nós vimos as classificações, várias classificações de orações, e nós paramos exatamente na parte em que eu dizia para vocês que as orações adjetivas funcionam como adjuntos adnominais, oracionais, é claro, e as orações adverbiais funcionam como adjuntos adverbiais, também oracionais. Vocês estão lembrados disso? Se não estão, a gente acabou de lembrar. Então, e só faltava um detalhe para a gente finalizar essa parte aí, que era justamente de ver que o aposto também pode ser representado por uma oração. Então, para cada termo que eu fui mostrando para vocês, eu fui mostrando a oração que desempenhava um papel igual àquele do termo substantivo, como a gente diz, né? Os termos substantivos são lá o sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, todos eles. Porque termo adjetivo é só predicativo, não é? Fora isso, o adjunto adnominal, que também é representado por palavras adjetivas ou locuções, expressões adjetivas. Tá certo? Bom, então, o que a gente vai ver agora é exatamente o que faltou, que é verificar quando o aposto é representado por uma oração. Já vai aparecer para vocês aí na tela e eu vou comentar. Então, vocês têm aí escrito, já estão com o material em mãos. O aposto pode ser representado por uma oração. Então, como é que isso funciona? Olha só o exemplo que nós temos aí. Só desejo uma coisa, que você seja feliz. Eu coloquei um exemplo bem parecido com os exemplos anteriores de propósito, porque assim você vai pegando o jeito de fazer o raciocínio. Vejam, quando eu digo que eu, sujeito, não é? Desejo, o verbo aí, tá certo? Ó, desejo. E quem deseja, deseja algo. Então, aqui na frente, nós teríamos o objeto direto, certo? A oração fica completa. Olha, a gente falou dessa frasezinha aqui várias vezes, certo? Então, aqui a gente tem o verbo de ação, normalmente colocado aqui. Muito bem, então, eu só desejo uma coisa. Sujeito, o verbo de ação, objeto direto, certo? Esse só aqui funcionaria como adjunto adverbial. Apenas isso. Ele dá para a gente uma ideia de restrição aí, né? Só uma coisa. Tudo bem? É isso. Então, veja bem, a gente já tem uma oração pronta. Eu só desejo uma coisa. Só que quando a gente diz isso para alguém, olha, eu só desejo uma coisa, não fica assim, não deixa a desejar o sentido. Porque sintaticamente, gramaticalmente, a frase é completa. Sujeito, verbo, complemento. Não tem mais o que falar. Tem até um adjunto adverbial de sobra aí, não é verdade? Tem. Então, veja bem, completa sintaticamente, elaborada completamente, ela está. Só que como o sentido deixa a desejar, o que a gente faz? Só desejo uma coisa. Isso. Olha aí essa oração toda aqui pode ser substituída pelo isso, entendendo que ela está repetindo a palavra coisa. Vocês se lembram de como eu expliquei para vocês que o aposto, não é? Eu fiz assim para vocês. Trata-se de uma repetição sintática. Estão lembrados? Para vocês não ficarem muito apegados somente ao sentido, porque isso dificulta o reconhecimento do aposto depois. Aí confunde com vocativo, confunde com um monte de coisa, não é? Mas não consegue reconhecer o aposto de verdade. Então, a gente tem uma equivalência aí de palavras, uma repetição, porque eu já coloquei o objeto direto e agora estou explicando esse objeto direto. Agora sim, a gente entende que essa oração, depois dos dois pontos aí, servem para explicar que coisa é essa, para esclarecer que coisa é essa que eu desejo, certo? Então, esta oração toda funciona aqui, no caso, como um aposto explicativo. Ok? Bom, só que esse aposto explicativo,
Tem um verbo aqui dentro. Certo? Então, ele é oracional. Agora, vamos ver o que eu já combinei com vocês. Toda vez que a gente tem uma oração que pode ser substituída pelo isso, não é? Equivale a um nome. A gente fez assim, ó. Trocou pelo isso, deu certo. É igual a nome. Vou até pôr a flechinha junto aqui, para vocês se lembrarem do que eu estou falando. Ah lá. Se eu troquei a oração toda pelo isso, então quer dizer que os dois aí, tanto o pronome quanto a oração, tem o valor de um nome. Ok? Se tem valor de nome, que tipo de oração que a gente encontrou aqui? Oração subordinada, substantiva. Ó, foi esse nosso combinado. Né? Quando você puder substituir toda a oração pelo isso, eles forem equivalentes no contexto, der certo para montar a oração, não é a questão do sentido, né? Aí a gente tem uma oração subordinada substantiva. Entendido? Então, essa substantiva tem valor de um aposto. Por isso que ela é classificada como oração subordinada substantiva apositiva. Está aí. Tem função de aposto. E essa daqui, obviamente, é a oração principal. Tá certo? Pronto. Vocês sabem que no decorrer dessa aula, então, a gente foi vendo todas as funções sintáticas que as orações podem assumir. Tá certo? Foi isso que nós vimos aí. Prontinho. Agora, o que a gente tem para fazer aqui? Olha lá, a gente tem um exercício. Vamos ver o que pediu. É do CESP, mas é para a gente poder entender. Olha, essa banca, o CESP, ele trabalha muito com a noção de aposto. E a noção de aposto que eles passam para a gente é muito interessante. Por isso que eu deixei a questão do CESP mesmo aí. Mas é como se nós estivéssemos resolvendo um exercício prático de aula, tá certo? Eu estou dizendo isso porque não é só porque não é da ESAF que você não vai aprender o conceito e não vai entender como funciona o reconhecimento sintático dos termos, entendido? E, como eu disse, as questões do CESP são as melhores para a gente fixar bem essa noção de aposto. Então, vamos ler. Vamos ver o que o examinador nos pediu aqui. Aqui embaixo, aqui ó, está o comando da questão. Aí ele diz assim, a retirada da palavra como não provocaria incorreção gramatical. Então, ele já deu uma informação. Até aqui, ó. Até gramatical é uma informação. A retirada da palavra como não provocaria incorreção gramatical. Então, já que ele falou isso, eu vou ao texto agora, vou ler o fragmento que está ali, e aí a gente volta a conversar. Então, ele diz assim, o desenvolvimento, vírgula, como processo de incorporação sistemática de conhecimentos, técnicas e recursos na construção do crescimento qualitativo e quantitativo das sociedades organizadas. Outra vírgula. Então, está aí. Estou marcando aí a parte que tem vírgulas para a gente entender o seguinte. Quando ele começa o texto e diz o desenvolvimento, parou, e faz como processo de incorporação sistemática, e vai até o fim, dizendo que é relativo às sociedades organizadas, ele fechou essa parte, que eu até deixei sublinhada para ficar mais fácil para vocês visualizarem o pedido dele aí embaixo. E aí o desenvolvimento continua, ó. O desenvolvimento, lá no começo do período, continua aqui embaixo. Tem sido reconhecido como ferramenta eficaz para a obtenção de uma vida melhor e mais duradoura. Tá certo? Então, vejam que o desenvolvimento tem sido. Existe uma continuidade. E aí, no meio, nós temos essa informação, como o processo de incorporação sistemática de conhecimentos. Ele diz que se nós retirarmos esse como, não provocará, ó, a retirada não provocaria incorreção. Então, ele primeiro fez o pedido gramatical. Então, a gente tem que ler esse aí o como agora. O desenvolvimento, processo de incorporação sistemática de conhecimentos, técnicas e recursos, continua, tem sido reconhecido. Olha, de fato, se a gente lê o desenvolvimento, vírgula, processo de incorporação sistemática de conhecimentos, etc., vírgula, tem sido reconhecido, não provoca incorreção gramatical. Nenhuma. Então, até aqui, o item está correto. Não provoca incorreção. Só que aí o comando da questão continua. Aí ele diz assim, ó, o examinador, mas alteraria a coerência
da argumentação do texto, pois... Veja, ele só falou, não alteraria a coerência da argumentação do texto. Até aqui, ele poderia ter fechado a questão, posto um ponto final aí, mas ele foi bacana, ele colocou o pois para explicar por que vai alterar a coerência da argumentação do texto. Então, a gente se concentra justamente nessa ideia. Por quê, né? Daí ele diz, pois a sua utilização, ou seja, a utilização do como, indica que o desenvolvimento poderia ter outros sentidos que não o explicitado pelo aposto. Muito bem. Então, veja bem, ele diz que se nós retirarmos o como, não provoca incorreção, ou seja, continua correto, só que altera o sentido do texto. Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. Só que, especificamente, ele diz o seguinte, que se a gente retira esse como daí, o desenvolvimento poderia ter outros sentidos, que não é esse colocado pelo aposto que vem aí. Então, em primeiro lugar, processo de incorporação sistemática de conhecimentos, etc. Pode ser visto como aposto do desenvolvimento? Pode. Porque, veja bem, se eu leio o desenvolvimento tem sido reconhecido, acabou-se a história. Eu tenho sujeito, o verbo, não é isso? E continuidade da frase. Agora, processo de incorporação sistemática de conhecimentos não explicaria desenvolvimento? Tudo isso sublinhado aí, relativo ao processo de incorporação sistemática, seria uma explicação, um esclarecimento do que é desenvolvimento. Lembra que eu pus um verbinho assim? Desenvolvimento é, lá num balãozinho, pus o verbo ser. O desenvolvimento é processo de incorporação, então dá certo. Nós temos uma repetição. Esse é aí é um truque para vocês enxergarem melhor a repetição. Se uma coisa é a outra, porque são a mesma coisa, certo? Então, de fato é um aposto. E traria outros sentidos para desenvolvimento, se eu tirar o como daí? É verdade. Se eu digo o desenvolvimento como processo de incorporação, certo? Visto assim, entendido assim, quer dizer que ele pode também ser visto e entendido de outras formas. Se a gente tirar o como daí, ele realmente vai acontecer isso. Se nós tirarmos o como, vai ficar só que o desenvolvimento é processo de incorporação, e aí, ele, aqui nesse sentido do texto, aqui ele só teria esse sentido. Visto assim, ele é um processo de incorporação sistemática de conhecimentos, então, visto dessa forma. Tirei o como, ele só pode ter esse sentido. Tá certo? Entenderam? Né? Se eu ponho o como, restringe, eu tiro o como, aí fica uma explicação. Tudo bem? Então, esse item aqui está correto. Olha que questão bonita. Uma questão bonita. Uma questão bonita para a gente entender o aposto. Não ficar com uma ideia muito pequena e fechada do que é aposto. Pronto, agora a gente continua. Coloquei para vocês aí o vocativo, ainda que eu já tenha comentado, para a gente fazer a diferença entre vocativo e aposto, para nós nos lembrarmos da colocação do vocativo na frase. Lembrem-se de que nós falamos já que vocativo é um termo que a gente usa para quê mesmo? Olha lá, termo de chamamento, é para chamar. Pronto. Então, nós temos aí, meus amigos, a ordem é o progresso. Eu li bem rapidinho, que é para eu não influir no raciocínio de vocês. Então, eu quero saber de vocês, quero que vocês pensem, qual seria o vocativo aí? Meus amigos. Ah lá, primeiro eu chamo meus amigos. Agora vem a frase, a ordem sujeito é o verbo, o progresso, complementação. Tá certo? Então, veja bem, se isso aqui é o vocativo, como nós comentamos na aula passada, ele tende a aparecer separado pelo sinal da pontuação. Isso, gente, porque o vocativo não é termo, não é visto como termo da oração. De fato, ele não é um termo que integra a oração. Tanto ele não integra a oração, que ele fica separado pelo sinal de pontuação, não é? Porque a frase mesmo é, a ordem é o progresso. Meus amigos, está ali só para chamar. Então, o que a gente tem aqui agora é que o vocativo, ele pode aparecer no início da oração, veja que depois eu fui repetindo a mesma frase. Ele pode aparecer no meio da oração. A ordem, meus amigos, é o progresso. E da mesma forma que eu separei ali em cima, eu tenho de separar aqui, certo?
Não vão confundir com o aposto. Não vão confundir com o aposto. Vê se a ordem é meus amigos aqui. É? Não, claro que não. Então, continua sendo um vocativo. Não é uma repetição sintática. Se eu pensar a ordem é o progresso, é a mesma coisa que pensar meus amigos é o progresso? Não tem nada a ver. Então, não pode confundir com o aposto. Vocês estão proibidos. Na última, a ordem é o progresso, meus amigos. O que aconteceu agora? O vocativo apareceu no final da oração. Certo? E ele vai ficar separado pela vírgula da mesma forma. Então, a ordem é o progresso, vírgula, meus amigos. Tudo bem? Então, o vocativo pode aparecer no começo, no meio ou no final da frase. Isso não tem importância. Ok? A gente chama quando quer, né? Então, olha só. O que eu fiz? Como a gente foi vendo os termos da oração, o papel das orações, eu pus uma conclusão aí para vocês pensarem no processo de pontuação. Porque é o seguinte, gente, tudo que diz respeito à análise sintática, não se pode pensar que se vai decorar o que está escrito e ficar por isso mesmo. Você não decora, ou você não decora o que está escrito, não decora o que é sujeito, o que é predicado, não é isso? Você entende. E aí, cada frase que se apresenta, você vai ter que entender outra vez para poder entender a evolução sintática dela. A pontuação, ela tem uma lógica. Ela, em primeiro lugar, existe para dar clareza para o texto. Então, o ritmo que o texto assume, quando a gente lê, quando a gente fala, inclusive, nós damos um ritmo para o texto. Esse ritmo promove a clareza do sentido, certo? Então, a pontuação acaba sendo basicamente, um raciocínio sintático. A partir da elaboração da frase, nós teremos uma determinada pontuação. Só que nós vimos na aula passada também, já viemos trabalhando em cima disso, que não adianta você decorar a regra de pontuação. Você vai precisar saber dos princípios básicos de pontuação, sem dúvida. Mas você não pode fechar o seu raciocínio para isso. Eu decorei todas as regras de pontuação, agora eu sei tudo, ninguém me pega mais. Mentira, que não é verdade, né? A gente viu que existem variantes, essas variantes têm que ser obedecidas, tudo vai depender do objetivo do autor, do sentido do texto, ênfases que se quer dar, não é isso? Então, nós temos que pensar nisso. Qual que é a base da pontuação? É o que eu coloquei para vocês aí. Conclusão para pontuação, uma conclusão que você tira. Repetição sintática, eu lembrei do aposto aí, certo? Explicações diversas, eu pus a explicação, qualquer natureza explicativa. Informação extra no texto. Vocativo é uma informação extra, por exemplo, né? Ou um deslocamento. Um deslocamento, quando a gente desloca adjunto adverbial, por exemplo, normalmente são marcados pela vírgula. Essa é a base da pontuação. Claro que a gente vai ter uma aula só de pontuação, viu, gente? Não quer dizer que eu tenha dado tudo isso aqui até agora, dei os termos de oração, já dei pontuação. Não é isso. É que, em verdade, uma coisa caminha com a outra. Se eu só der para vocês os termos de oração e só falar de análise sintática para depois puxar a pontuação, fica muito difícil vocês relacionarem esses dados. Então, eu já fui relacionando para ficar mais fácil. A gente até viu que, basicamente, as frases vieram em ordem direta, né? Sujeito, verbo e complementos. Então, basicamente, enquanto nós estávamos trabalhando com os termos essenciais, sujeito, predicado, no estudo do predicado existe o predicativo. Depois, nós vimos os termos integrantes da oração. Então, complemento nominal, agente da passiva, objetos, direto, indireto. Esses não pediam vírgula na ordem direta, certo? Na ordem direta, eles não pedem, você não põe vírgula mesmo, a não ser, não é? A gente viu aí, quando nós entramos nos termos acessórios, não é? Ou então, quando a gente trabalha com ordem inversa. Mas pensem primeiro na ordem direta. Sujeito, verbo, complementos. Se a frase vem na ordem direta, não vai haver sinal de pontuação entre sujeito, predicado, objeto direto e verbo, objeto indireto e verbo, complemento nominal e nome, agente da passiva e oração e verbo. Aí não vai ter. Quando a gente inverte a ordem das orações, a gente até tem a possibilidade de aparecer uma vírgula, com exceção do sujeito do objeto direto. Porque esses nunca vão ficar separados por vírgula do verbo. Não é para vocês escreverem isso agora, é só para vocês irem colocando na cabeça. Porque depois na aula a gente vai mostrando isso, o material já tem isso escrito, vocês têm que botar aqui, ó. Tá certo? É isso.
É isso que acontece. Aí a gente viu os termos acessórios e o vocativo à parte, porque ele não é termo de oração. E nós vimos que para esses termos, muitas vezes, as vírgulas aparecem. Tudo bem? Então, e eu falei da vírgula em especial porque, afinal de contas, ela traduz o raciocínio mais complexo, né? De emprego de sinal de pontuação, eu tenho certeza. Vamos lá, outro exercício, outra questão. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1904. Meu caro Paz, obrigado pelas tuas palavras e pelo teu abraço. Ainda que de longe senti-lhes o afeto antigo tão necessário nesta minha desgraça. Não sei se resistirei muito. É a falta da minha velha e querida mulher. Obrigado, até breve. Abraça-te o velho amigo Machado de Assis. Bom, muito bem. Então vejam o que acontece aqui. Como quem assinou esse bilhete, essa carta, foi o Machado de Assis, vejam que é ele que está dando uma resposta, né? Então, em forma de carta, a formatação aqui é de carta. Machado de Assis assinou a carta e, como vocês acabaram de ler aí comigo, Machado de Assis é o velho amigo, não é? Abraça-te, o velho amigo, Machado de Assis. Tá vendo? E ele está falando com quem? Com o Paz. Por isso que ele abre o texto lá, meu caro Paz. Bom, muito bem. O comando da questão diz o seguinte. As expressões meu caro Paz e o velho amigo correspondem respectivamente assim, ó, ao vocativo. Se é respectivamente, meu caro Paz é um vocativo. E é um vocativo mesmo ou não é? Lógico que é. É assim que a gente aprende vocativo quando é criança. Quando a gente começa a fazer carta na escola, a gente faz, querida vovó, vírgula. Aí vai lá para outra linha, 2 dedinhos, parágrafo, né? Começa, estou te escrevendo essa cartinha para saber como a senhora está. É assim que a gente faz lá na 5ª série. Então, aquele início de carta lá, minha querida vovó, lembra da querida vovó? Forma um vocativo. Por isso, meu querido Paz, meu querido não, meu caro Paz, vem seguido de vírgula aí. Porque, de fato, aqui nós temos um vocativo. Certo? Então, respectivamente, meu caro Paz é um vocativo. Essa primeira informação aí é correta. Aí ele continua. E a epígrafe da comunicação particular em questão. Vejam, o velho amigo, eu acabei de ler com vocês a carta e vi que o velho amigo é um Machado de Assis. E ele está dizendo que meu caro Paz e o velho amigo, respectivamente, representariam aí no texto o vocativo e a epígrafe da comunicação. Epígrafe é aquilo que está no topo ou que está em evidência. Pronto. De uma forma simples é isso o que é epígrafe. Então, se a gente tem que pensar respectivamente, ele está dizendo que o velho amigo, aqui ó, corresponde à epígrafe da comunicação. O que ele quer dizer com isso? Que tanto meu caro Paz quanto o velho amigo são as mesmas pessoas, porque são aqueles que estão em referência, certo? Então, o velho amigo aqui seria aquilo que está em epígrafe, ou seja, meu caro Paz. Em outras palavras, ele está perguntando se meu caro Paz e velho amigo são a mesma pessoa, certo? Então, isso aqui está errado. Viu? Porque meu caro Paz é uma pessoa. O velho amigo é o Machado de Assis. Não tem nada a ver com o que está em epígrafe, que é o próprio Paz. Quem está em epígrafe é o próprio Paz, que está lá como vocativo. Entendido? Muito bem. Vocês estão vendo aí que Machado de Assis e o velho amigo são a mesma pessoa? É uma relação de aposto aqui, né? Olha lá qual é a pergunta que ele fez de verdade. A pergunta de verdade mesmo é a diferença entre vocativo e aposto. Ele pôs epígrafe para representar um vocativo. Não é um ordinário esse examinador, né? É para a pessoa ficar assim, nossa, sei lá do que ele está perguntando. Mas vamos embora. Entendido? Então, a gente tem uma questão aí justamente que diferencia aposto e vocativo, e em especial, veja bem, se você entende que o velho amigo explicou Machado de Assis, vice-versa ali, porque existe essa relação entre eles, então a gente tem uma formulação apositiva. E lá em cima, no topo, uma formulação de vocativo.
A pergunta podia ser simples, mas se você entende a diferença quando você está lendo para o conceito, você vai entender que o velho amigo é o Machado de Assis, é uma pessoa, e o Paz é outra pessoa, o amigo do Machado de Assis. Ok? Prontinho. Olha só, como nós trabalhamos até aqui os termos da oração, agora a gente entra em sintaxe de regência, porque no final das contas, trabalhar com a sintaxe da regência é trabalhar ainda com análise sintática, certo? É a mesma coisa. Diferençazinha específica. Por que os livros vão trazer regência num capítulo e termos de oração no outro? É o óbvio, né? Primeiro a gente analisa termos de oração. Aí nós trabalhamos com com os termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios. Regência não trabalha com todos os termos. A regência serve para a gente entender a relação de dependência entre um termo e outro termo. O que não deixa de ser análise sintática, mas, por exemplo, não vai trabalhar com adjunta de nominal. Né? A adjunta de nominal não completa outro termo. Não é regido por nenhum outro. Só faz uma adjetivação, uma caracterização. Então, não entra no estudo de regência de fato. O que entraria no estudo de regência seria de verdade assim, para a gente trabalhar com o que interessa, focando prova e focando a nossa teoria aqui. É o estudo do objeto direto, objeto indireto, que está para a regência verbal. Como eu coloquei para vocês no material, certo? E o emprego do complemento nominal, que está para a regência nominal, certo? Então, a gente tem que ter essa visão aqui para essa teoria. Então, a gente tem assim no primeiro exemplo, ó. Eles gostam de maçã. Aqui nesse primeiro exemplo. Eles gostam de maçã. Sujeito eles. Não é isso? Ah lá, sujeito eles. Eles gostam. Achamos uma ação. Agora o verbo gostar pede um complemento. Porque quem gosta, gosta de. Imaginem eu falando para vocês, gente, eu gosto. Vocês vão querer saber, mas gosto de quê, professora? Não é assim? É assim. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. E de maçã, então, é complemento do verbo gostar. Por esse motivo também é que a gente entende que gostam, essa forma verbal, ou o verbo gostar, é um termo regente. Porque ele exige o complemento e exige um complemento preposicionado, ao de aí. Neste caso, desse sentido, certo? Então, de maçã será o termo regido, porque é aquele que completa o verbo gostar acompanhado de preposição, assim como o verbo exige. Certo? É assim. Bom, aí continua no exemplo de baixo. Ele é favorável ao aborto. Então, mesma coisa, ó. Sujeito. Aqui, vamos lá que eu vou dar uma dicasinha para vocês. Verbo de ligação. É. Verbo ser, ligação por excelência, né? Ele é favorável. Se nós encontramos um verbo de ligação e logo à frente dele aparece uma única palavra referindo-se a ele, essa única palavra, estou falando de uma forma bem simples, tá, gente? Linguagem de criancinha. Porque isso favorece a gente entender o adjetivo aí. Você tem o sujeito, verbo de ligação e aparecer uma palavrinha só na frente, é porque essa palavrinha é adjetivo. Certo? Se não for um adjetivo, terá valor adjetivo. Tudo bem? Então, favorável é um adjetivo, certo? Ele é favorável. Depois, na sequência, nós não temos ao aborto? Pois é. Então, essa preposição a que aparece em ao aborto, ela vem de alguma outra palavra? Como nós fizemos na outra aula. Ele é ao aborto. Não tem sentido lógico. Agora, favorável ao aborto tem uma relação lógica. Então, essa preposição a vem de favorável, que é um adjetivo, certo? Está ali. Favorável, especificamente, é um adjetivo. Tudo bem? Até porque tem esse sufixo aqui, ó. Né? Notável, confortável, favorável, tudo adjetivo. Hã? Bom, então nós temos um adjetivo. Se o adjetivo é aquele que exigiu a preposição, nós temos aqui, com certeza, um complemento nominal. Não foi que a gente viu na outra aula? Quando um adjetivo pede um termo preposicionado, mantém relação lógica com o termo preposicionado, esse termo preposicionado sempre será complemento nominal. Qual era a dica que eu ia dar? Quando aparece verbo de ligação, depois um termo adjetivo aí na frente, e vem
um termo preposicionado que se refere a esse adjetivo sempre vai ser complemento nominal. Isso ajuda muito você a gravar que termo preposicionado que se refere a adjetivo sempre é complemento nominal. Entendido? Isso facilita bastante. Para você não pensar que é o aborto, por exemplo, é um adjunto adverbial, certo? Ah, não mantém relação com nenhuma outra coisa a não ser com o próprio verbo. Não é o caso. Bom, então a gente viu. Regência verbal trabalha com os verbos como termos regentes e os seus complementos como termos regidos. No complemento nominal, nós temos os nomes, especificamente como eu escrevi para vocês aí no material. O adjetivo, estou até grifando aí, substantivo ou advérbio. Esses nomes aí é que podem pedir também um complemento nominal. Se for um advérbio ou um adjetivo, termo preposicionado que se refere a eles, sempre complemento nominal. Se for um substantivo, para você ter um complemento nominal, em primeiro lugar, esse substantivo tem de ser substantivo abstrato. Depois vem as outras condições, tá? Aproveitei para dar uma revisadinha. Entendido? Então, é isso que a gente tem como termo regente e termo regido. Pessoal, na regência nominal, o que acontece é o seguinte. A gente vai ver que no que diz respeito à regência nominal, em prova, nós não temos muitas perguntas específicas que venham assim, a regência nominal. Tá? A gente até trabalhou na aula passada com uma questão da Fundação Carlos Chagas que no enunciado dizia isso, mesmo tipo de regência nominal. Né? Então, até facilitava a compreensão do que ele estava pedindo. Vamos dizer assim, porque ele foi direto ao ponto. Agora, eu estou dando aqui para vocês agora, nesse slide, uma forma de perceber a regência nominal com mais tranquilidade, não só pensando na classificação complemento nominal, mas em você perceber se a preposição colocada ela é correta ou não. Sabe por quê? Porque a regência nominal é o seguinte, um nome só, um adjetivo só, um substantivo só, eles podem pedir várias preposições. Eles podem, mantendo relação com eles de sentido. Então, como é que você faz para saber se a preposição colocada ali no que diz respeito à regência nominal é errada ou correta? Lembrem-se de que eu vou falar agora. E do que eu já devo ter falado também. Toda vez que nós falamos em regência, termo regente e termo regido, como eu falei agora há pouco, nós estamos falando de uma relação de sentido, que é lógico, uma lógica de sentido entre esses termos. Então, veja bem, quando eu leio amparados no muro, esse no que aparece aí, lembrando, é a preposição em mais o o, certo? Empregada nesse contexto faz sentido? A pessoa pode ficar amparada no muro? Vejam se pode. Pode, né? Amparada no muro. Amparados do vento, preposição de mais o. Vê se fica correto aí. Esse desenho é o de. Ah, nós estamos amparados do vento aqui debaixo dessa cobertura. Ó, dá sentido, nós estamos protegidos dele, certo? Enquanto que amparados no muro, não. Nós estamos ali amparados do ladinho dele, certo? Então, faz sentido até aqui. Existe relação lógica entre amparados e no muro. É a preposição é que faz isso. Por isso que ela ficou correta. Aqui, amparados e do vento. Manteve uma relação lógica com o termo preposicionado, relação lógica de sentido. Então, formulação correta. Por último, amparados entre o vento. Esse entre aqui dá a ideia de intervalo. Entre uma coisa e outra. Certo? Dá para nós ficarmos aí amparados no intervalo do vento? Não dá, né? Entre o vento. Não funciona. É assim que você entende que isso aqui está errado. Não existe relação lógica aqui entre amparados e o vento por conta da preposição entre. Vocês entenderam como é que funciona? Então, para analisar a regência nominal, você começa pensando no sentido. Porque eu sei que vocês têm muitas matérias para estudar, não é? Não dá para a gente saber todas as regências nominais de cor, não dá, porque senão você fica decorando sem pensar na relação lógica e isso torna muito difícil, certo? O raciocínio. Aí você pensa, eu nunca vou aprender isso, nunca vou entender isso, aí vem todo aquele choro. Mas é uma bobagem, porque você não precisa. É uma questão de relação lógica de sentido. Isso vale muito para as provas que vocês fazem. Porque o examinador não fica perguntando se isso é complemento nominal, se é adjunto adverbial ou não. De modo geral, ele pergunta assim, olha, quer ver, por exemplo, ele pergunta assim,
Posso pôr uma vírgula entre amparados e no muro? Aqui, ó, amparados, vírgula, no muro? Lógico que não. Você está vendo que é uma continuidade, amparados em algum lugar. Pronto. É isso que ele costuma perguntar. Ele pergunta da vírgula. Vírgula não separa na ordem direta os elementos que se completam, que mantêm uma relação lógica entre si direta. Certo? É o que acontece aqui. Não dá para pôr essa preposição. Amparados do vento. É amparados de quê? Como a gente faz de forma simplória aí, né? Mas a mesma coisa. Amparados, vírgula, do vento. Ó, não vai funcionar. Isso é uma questão de prova. Não é? Uma outra questão possível é ele perguntar. Amparados entre o vento. Aliás, amparados do vento. A preposição entre também caberia aí no lugar da preposição de. E diríamos, então, amparados entre o vento. Aí você fala, não, porque não tem uma relação lógica de sentido. Certo? Se ele perguntar, a preposição em vem do termo amparados? Ok, vem sim. Se tivesse um eles antes, eles estão amparados no muro. Esse em, não é, aparece no termo, na frase, para poder obedecer à regência de ele? Olha que absurdo. Não. Entenderam? Ou eles vão pedir as relações entre as palavras, ou vão pedir em cima da pontuação. Regência é assim que funciona, em prova especialmente. Bom, vejam o seguinte. Até agora, eu não tive uma preocupação, até falei isso na outra aula. A gente não teve preocupação ainda em ficar classificando os verbos, né, pessoal? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Eu mencionei alguma coisa na outra aula, não é? Mas para a gente focar o emprego de determinadas preposições. Mas eu não havia dado ainda, sabe por quê? Porque a minha preocupação primeira até aqui era que vocês diferenciassem, para que nós conseguíssemos firmar a diferença entre o verbo de ligação e o verbo significativo. Porque esse é o primeiro passo, certo? Então, vejam bem, agora que nós estamos em regência verbal mesmo, agora é importante estudar a predicação verbal. Bom, o que é estudar a predicação verbal? É estudar o comportamento do verbo, certo? Isso aqui é o estudo do comportamento do verbo dentro, é óbvio, do predicado, certo? Então, basta entender que é o estudo do comportamento do verbo. Tá? Bom, muito bem. Então, nós estamos aí estudando o comportamento do verbo. Ok, só que a gente tem que lembrar, qual é a primeira diferença? Eu fiz um esquema para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí comigo. O verbo pode ser de ação, e principalmente nós vamos chamá-lo de significativo ou não, para ficar mais fácil, certo? Ou o verbo pode ser de ligação, vocês estão lembrados disso, né? Ligação vai ser toda vez que ele ligar uma característica do sujeito ao próprio sujeito. Olha lá, eu falei bastante isso já para vocês. Por isso que ele só liga, não é? É isso. Lembrando que para fazer isso, ele perde, né? O verbo perde sua significação. Estou escrevendo para vocês. Olha lá. O verbo que é de ligação, vai perder a sua, tá aqui, vai perder sua significação, certo? A gente viu isso, a gente já viu isso. E aí eu estou lembrando vocês, achou o verbo de ligação, o que você vai encontrar na frase? Predicativo do sujeito, isso não muda. Isso não muda. Vejam só, eu não estou dizendo que só existe predicativo do sujeito com verbo de ligação. É o contrário. Toda vez que você encontrou verbo de ligação, com certeza você achou um predicativo. Certo? É assim. Agora, o oposto não é verdade. O oposto não é verdadeiro. Toda vez que você encontrar um predicativo, no predicado vai haver verbo de ligação? Não, a gente viu que não. Às vezes a gente encontra o predicado verbo nominal, não é? Então, só vai facilitar se você realmente souber reconhecer o verbo de ligação. Ok? Muito bem. Se o verbo não perdeu a significação dele, ele será significativo, obviamente, também. Certo? Bom, muito bem. Ele vai ser significativo, porque vai manter o seu significado, não é? Muitos deles são de ação mesmo. E aí, eles vão se subdividir em dois grupos. O verbo que é transitivo e o verbo que é intransitivo. Certo? E eu até lembrei vocês na outra aula. O que é um verbo transitivo?
De modo geral, você vai encontrar que o verbo transita. Ah, mas isso não facilita muito para a gente lembrar e fazer a diferença com o termo intransitivo, porque eu vejo o pessoal confundindo essas duas palavrinhas direto. Ó, transitivo é aquele que transa. Que transa mesmo, não tô... Vocês já são adultos, eu posso falar isso para vocês. Certo? Quem transa precisa de quem, gente? Não precisa ensinar isso também, né? Precisa de parceiro, não precisa? Ah, muito bem. O verbo transitivo não é diferente. Ele também precisa de parceiro. Logo, ele exige... O que ele vai exigir? Exige complemento. Certo? Olha lá. O sentido dele não fica completo se nós não tivermos o complemento. Gente, eu comprei. Olha lá, o que adianta toda essa euforia se eu não disse o que foi que eu comprei porque me interessa tanto, tá vendo? Porque quem compra, compra algo. Se eu falar, gente, eu comprei, vocês vão querer saber, professora, comprou o quê? Não é isso? É isso. E aí, vejam só, na aula passada eu fiquei insistindo em vocês fazerem o raciocínio correto dos complementos. Se era direto, se era indireto, certo? Ou se havia os dois numa mesma frase. Muito bem. Por quê? Porque isso facilita agora o nosso raciocínio. Sabe por quê, gente? Porque esses verbos não são muito fiéis. Eles são muito fiéis. O verbo transitivo, você vê que ele transa, porque ele já não é fiel a partir daí. Porque ele vai exigir complemento. Só que, às vezes, ele pede complemento de forma direta, né? Eu costumo brincar que é sem camisinha. Porque aí, na gramática, é sem a preposição. Entendido? Ou de forma indireta, que é com camisinha, ou seja, com preposição. Ou das duas maneiras, depende do estado de espírito dele, tá vendo? E há verbos que só vão funcionar como com complemento direto. Há outros que só funcionam como com os complementos indiretos. E há outros que funcionam com um, com o outro, muitas vezes com os dois ao mesmo tempo. É assim que funciona. Então não dá para você falar assim, vou decorar isso aí porque é uma bobagem. Daí, se vocês fizerem do jeito que eu aconselhei, que eu falei assim, você primeiro analisa o verbo, vê se o sentido dele naquela frase vai pedir um complemento. Depois que você analisou todos os complementos colocados na frase, aí você pensa em classificação do verbo. Não é fazer como todo mundo faz. Ah, eu vou classificar esse verbo. Amar. Verbo transitivo direto. Não, não é para fazer isso. Analisa a frase, procura a relação lógica de sentido. Essa é a forma adulta de estudar português. É uma delícia. Certo? Você não vai ficar com esse negócio, tem que decorar regras. Você só vai ficar buscando entender melhor o que você lê. Vai ganhar muito com isso. Certo? E aí, o que acontece? Nós estamos vendo, então, que esses verbos são ecléticos, né? Então, olha lá. Eles mantêm relação com objeto direto, ou com indireto, ou com os dois? Isso. Isso vai... Aí, veja, a partir do momento que você achou os complementos do verbo em determinada oração, é que você pode classificar o verbo. Porque, veja bem, é óbvio. Se aparece um objeto direto e mantém a relação lógica, o verbo é transitivo, direto. Se objeto indireto, o verbo é transitivo, indireto. Se houver os dois complementos, então ele vai ser direto e indireto ao mesmo tempo. É isso. É isso. Certo? Bom, acontece, gente, que existe o verbo intransitivo. Pensa comigo. Se o transitivo, certo? É aquele que transa, o que vai acontecer com esse coitado aqui, ó? Intransitivo. O que vai acontecer com ele? É isso mesmo, esse in é de negação. Então, ele não transa. Eu gosto dessa palavrinha aqui, porque assim vocês entendem bem a estrutura da palavra. O in é da negação, de transitar, transar, fica mais fácil para vocês se lembrarem, certo? A terminação é só como ele funciona, que é o sufixo. Então, transitivo e intransitivo. Sabe por quê? Depois se confundindo intransitivo com indireto, certo? E indireto é aquele que transa de forma indireta. Daí eu falar para vocês que é com camisinha ou sem camisinha, para ficar mais fácil de entender essa relação, né? Lembrando que aqui nós estamos falando mesmo da preposição. Tudo bem? E o intransitivo, como eu disse, é um coitado. Não pede complemento. Eu saí e ponto final. Não preciso falar para onde eu fui, com quem eu fui, nada disso, que seja coisa de fofoqueiro, né? Aí nós encontraríamos adjuntos adverbiais. Não é verdade? Eu saí de carro. Foi o meio que eu usei para sair. Já vai ser adjunto adverbial de meio. Olha lá.
Posso até pensar como instrumento, porque às vezes de meio de instrumento se confundem mesmo. Né? O instrumento especificamente é aquilo que eu uso para fazer alguma coisa. Não é? E o meio também, só que às vezes é por meio de. Então dá uma diferençazinha em algum caso, mas de modo geral eles se confundem. Certo? Então, é o meio que eu usei. Agora, se eu disser, eu saí com meu amigo, já vai ser adjunto adverbial, de companhia. Por isso que eu falei, eu saí, fechou. Você quer saber como, com o quê, com quem, não é? A que horas, para onde eu fui. Aí você já está sendo fofoqueiro, partiu para o adjunto adverbial, já é tudo circunstância. Ok? Muito bem, então vamos embora. Vamos embora que nós estamos na parte mais divertida de português. Ó, então nós temos aí, todos estávamos preocupados com sua demora. Todos estávamos preocupados com sua demora. Vamos lá. Todos aqui é o sujeito. Certo? Sujeito. Vão fazendo comigo análise sintática de tudo, porque eu vou mexer com regência nominal e regência verbal aqui. Veja bem, eu comentei com vocês, estudar regência, em primeiro lugar, é estudar análise sintática. Porque a análise sintática dá para a gente uma visão geral do todo inicialmente, mas depois ela vai fazendo a gente prestar atenção às partes. Que é isso que vocês não fazem. Vocês vão direto para o global. E ficam lá mesmo no global. Ah, esse com sua demora, sei lá, deve ser de estávamos, entende? Você se perde. Então, faz por partes. Todos é o sujeito. Todos é o sujeito que nos representa, certo? Todos é o sujeito. Todos estávamos aqui, olha só, verbo de ligação. Não é? O verbo estar é um verbo de ligação. Por que ele é um verbo de ligação aí? Vamos ver. Vamos comparar com a oração de baixo. Aqui, ó. Alguém estava no escritório neste domingo. Se alguém estava, o sujeito é alguém. Eu estou trabalhando com alguns pronomes que muitas vezes as pessoas, quando vão fazer a classificação do sujeito, se enganam. Olha, todos estávamos, é um sujeito expresso, explícito, sujeito todos, sujeito simples. É isso. Alguém estava, não é sujeito indeterminado, porque o nome está na frase. Não é para misturar, só ficar com a semântica, pronto. Se você só fica com a semântica, você perde o raciocínio sintático. Eles tendem a andar juntos. Se você tem aí uma palavra que representa concretamente um sujeito, alguém, você tem um pronome que equivale a um nome. Se tem valor de nome, é sujeito, certo? Até porque, para completar essa ideia, além de nome, é ele que rege o verbo. Tá vendo? E o verbo concorda com ele. Entendido? Sujeito simples, normalmente. Um núcleo nós temos aqui. Assim como aqui nós temos um núcleo. Tudo bem? Na primeira frase ainda, todos estávamos, muita gente pode achar estranho. Todos estávamos, professora. Todos estavam, terceira pessoa, né, do plural. Não todos, que é a mesma coisa que dizer eles, estávamos, que seria a primeira pessoa do plural. Isso aqui é correto, gente. Isso aqui é correto. Todos estávamos. É o que a gente viu na aula de concordância, que nós, então, chamamos de silepse. É uma concordância irregular, porque gramaticalmente, todos estavam, certo? Olha lá, gramaticalmente, todos estavam. Só que, quando eu digo todos estávamos, eu estou me incluindo. Nós estávamos. Aí esse todos me inclui e eu só mostro isso porque eu faço essa concordância aqui em primeira pessoa do plural com esse moço. Estávamos. É possível, certo? Agora, isso para a gramática, né? Todos estavam. Agora, a silepse vem para cá e faz todos estávamos concordando com a ideia do nós. De inclusão da pessoa que fala. Tudo bem? Tá. Então, vamos lá. Nós estávamos dizendo que todos estávamos preocupados. Estávamos é um verbo de ligação. E na outra, alguém estava no escritório, é verbo de ligação também? Vamos fazer aquela comparação que nós fizemos com o virar. Eu digo, o jacaré virou bolsa, ele foi mudado, foi transformado para bolsa. Então, é o estado dele. E o verbo virar não tem o sentido de virar mesmo, de praticação de virar. Verbo de ligação. Se o jacaré vira a bolsa ou vira a canoa, como nós vimos, aí ele praticou a ação de virar mesmo, certo? Então, nesse caso, a gente tem verbo de ação.
Foi assim que a gente viu a diferença entre eles e fomos trabalhando em cima disso. Muito bem. E com estar agora a mesma coisa. Se eu digo todos estávamos preocupados, preocupado aqui, veja bem, não é uma característica de todos? É. Então, nós temos um predicativo do sujeito aqui, ó. Certo? Predicativo do sujeito. E o verbo estar aí perde a significação dele, por isso que ele é um verbo de ligação. Comparando com a segunda, que diz alguém estava no escritório, fica com a ideia de estar mesmo. Porque qual que é a ideia de estar? Quem está em algum lugar. Você só não precisa dizer exatamente qual é o lugar. Porque quando você diz qual é o lugar, já vai para a circunstância. Entendido? Então, comparem aí os dois verbos. Aliás, os dois verbos não. O mesmo verbo nas duas frases, né? Porque vocês vão ver que esse verbo aqui é um verbo significativo no sentido de ter mantido o significado de estar realmente. Quem está em algum lugar. Certo? Bom, muito bem. Então, é assim, ó. A gente tem um verbo significativo, só que o verbo estar, como eu disse, por lógica, tem qual base de raciocínio? Quem está? Está. Em algum lugar é coisa de fofoqueiro. Então, nesse caso, nós temos aqui um verbo intransitivo. Certo? Ele é igual a um verbo intransitivo, porque o verbo estar não pede complemento. Então, ai, professor, que difícil entender. Se for difícil entender o verbo estar, você vai decorar. Não tem problema, esse eu deixo. Certo? Quando tiver nesse sentido aí, alguém estava no escritório, estava em meu acampamento, então você tem o verbo estar de estar em algum lugar mesmo. É o sentido próprio dele, ele é verbo intransitivo. Tá? Estávamos, mostrou uma característica do sujeito? Pronto, predicativo do sujeito e acabou-se a história. Certo? Muito bem. Então, agora no escritório vai ser o quê? Vamos lá. Se esse verbo estar é intransitivo e no escritório só dá para a gente a ideia de onde é que a pessoa estava para poder fazer a fofoca, vamos dizer assim, né? Então, o que nós temos aqui é um adjunto adverbial. Certo? É um adjunto adverbial. É isso. Ainda que, para usar o termo aqui, com a preposição aqui, eu tenha de usar o em, porque é o verbo estar que pede a preposição em. Veja a diferença. Ele não pede complemento. Ele rege com preposição em. Isso é diferente. Vou explicar por quê. Porque assim, nós vamos ver ainda nesta aula, neste material, que a preposição em, quando vai indicar lugar, ela indica um lugar com sentido estático. A frase tem sentido estático. O verbo estar manteve a relação o sentido dele próprio aí nessa oração, né? Alguém estava no escritório. Então, o que acontece? Se ele tem o sentido próprio dele aí, o sentido dele não é estático? É estático. Por isso é que se diz que quem está em, certo? Pelo sentido dele, mas não porque ele exija um complemento. Esta é a diferença. Então, não esquenta a sua cabeça, porque para a área fiscal, assim, não é a classificação do verbo que interessa. O que interessa é que você entenda que no escritório traz aí uma ideia de lugar onde a pessoa está. Daí a gente ter um adjunto adverbial que, se a gente for analisar a circunstância, vai dar noção de lugar para a gente, certo? Deixa eu pôr aqui. É isso. Agora, a frase ainda continua, essa segunda. Alguém estava no escritório neste domingo. Vamos lá. Essa preposição em, veja bem, ela foi posta aí também para dar essa ideia de lugar estático? Não, né? Aqui o em é para dizer quando foi que isso aconteceu. Então, olha só, nós já estamos aprendendo a lidar um pouco melhor com a semântica do em. O em pode indicar lugar? Pode. E o em pode indicar tempo? Pode. Vão gravando bem isso, porque esse em cai direto em prova, justamente para a pessoa se perder aí nessa semântica. Ele pode dar ideia de lugar, pode dar ideia de tempo. O verbo estar não tem nada a ver com a ideia de tempo, tem? Não. Então, o que a gente tem aí é um adjunto adverbial de tempo mesmo. Eu falei que o verbo estar não tem nada a ver com essa semântica, porque o verbo estar teria essa lógica. Quem está, está em algum lugar.
Não está em que tempo, não é isso. Então, não mantém essa relação lógica. Por isso que esse em não é de regência do verbo estar. Vocês entenderam? Não é. Então, aí fica muito mais fácil. Muito mais fácil do que o primeiro caso do no escritório, que eu tive de explicar para vocês a diferença entre um objeto indireto, né, e uma adjunto adverbial que é regido por uma determinada preposição. Certo? Neste domingo, essa preposição em que aparece aqui, ela está aí para dar para a gente uma noção. Né? A gente até fala em gramática, que são os valores nocionais, porque dá uma noção para a gente. Certo? Então, o que nós temos aí de verdade é a preposição. Certo? Que deu para a gente a noção do tempo. Ótimo. Entendido isso. Na oração anterior, nós temos ainda um termo preposicionado, ó, com sua demora. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Vamos lá que agora ficou fácil. Esse com sua demora é adjunto adverbial ou não é? O que, que vocês acham? Tem que lembrar do que eu expliquei na aula passada. Não é, ainda que eu já tenha feito a segunda aí, dar uma dicasinha, né? Eu quero saber se vocês se lembram do raciocínio que nós fizemos na aula passada para saber se esse com aí só aparece para dar noção para a gente, como aconteceu neste domingo, que era noção de tempo, né, uma noção circunstancial, ou se esse com veio aí na oração para mostrar que sua demora é um termo regido por outra palavra. Então, você tem que analisar. Quem estava aí, não tem o sentido de estar mesmo, então quem estava preocupado nesse caso. Você não pergunta nada para esse verbo. Você já entendeu que ele é verbo de ligação aqui? Que ele perdeu aquele sentido dele original? Preocupado ser predicativo do sujeito, certo? E aí eu dei essa dica agora há pouco. Se a gente tem um predicativo do sujeito com um verbo de ligação, veja, esse com, que aparece em com sua demora, não pode ter vindo de um verbo de ligação. Porque verbo de ligação não pede complemento para o sentido dele, ele só liga a característica do sujeito ao sujeito. Entendido? Então, esse com vem da onde, turma?